Olá, meus amores, boa noite, a paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez, lembrando vocês que estou meio sumidinha, né? Mas eu quero deixar aqui para vocês uma meditação numa palavra poderosa esta noite. Eu sei que talvez você veja amanhã cedo ou gravado outro dia, porém que o Senhor possa alcançá-lo, porque esta palavra tem poder e essa palavra é algo do céu para a sua vida. Eu quero estar aqui nesta noite agradecendo a todos que têm visto as minhas lives, que têm visto os vídeos, que têm sido enriquecido pela palavra poderosa do Senhor Jesus sobre a vida de vocês, porque eu sou grata a Deus pela misericórdia do Senhor e por tudo que o Senhor tem feito. E creio que, diante de tudo isso, o Senhor tem feito maravilhas, não só na minha vida, como na vida de cada um dos que tem tirado um tempinho para ouvir a sua palavra. Essa palavra tem poder porque, como eu já disse, ela é viva e eficaz, né? Então, vamos crer e confiar nesse Deus soberano e poderoso e nesta palavra na qual nós temos aprendido um pouquinho a cada dia. Eu estou aqui hoje e quero deixar para vocês uma palavra para meditação assim, e creio que o Senhor me entregou, eu vou explicar a vocês dentro do que o Espírito Santo me deu entendimento, e creio que vai ser de grande valia para a vida de cada um de vocês. Nesta noite eu quero estar lendo aqui em 2 Crônicas 1, o versículo 6 e o versículo 7. Eu vou estar aqui ensinando para vocês como que se dá a lei da semeadura em coisas grandiosas, quando a gente se disponibiliza de verdade a semear, porque essa é a lei da prosperidade. Hoje aprendi muito sobre isso e sou grata a Deus, e eu quero então passar um pouco para vocês, porque o Senhor tem coisas grandes, porém a gente tem que entender os desígnios da palavra dele para a nossa vida e tomar posse de todos eles. A palavra viva e eficaz mais uma vez vem trazendo algo poderoso para a sua vida, a semente da prosperidade. Preste atenção nestes versículos e eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. Então, aqui nós temos uma passagem que muitas das vezes vocês já ouviram dizer que Salomão pediu sabedoria, que Salomão foi o homem mais sábio em todo o tempo, porque o Senhor disse a ele que a sabedoria e a riqueza que o Senhor estava dando para ele naquela noite, ele não teria ninguém para trás, já havia tido ou vai ter. Até nos nossos dias essa profecia é válida, porque ainda não se ouve falar de ninguém que é tão poderoso e próspero como Salomão foi, porque Salomão entendeu o princípio da sabedoria muito jovem. E como assim a gente quer entender isso? A lei da semeadura. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porém Davi tinha nas suas mãos coisas que ele fez ao decorrer da sua vida, e que ocasionalmente, quando ele estava na sua velhice, ele se entristeceu, ele deixou o seu reinado de uma forma triste, né? Então nós temos que entender, então André está dizendo que Davi, não, Davi continua sendo nosso exemplo de homem segundo o coração de Deus, porque Davi sabia adorar, Davi tinha quebrantamento de coração, Davi tinha
uma história de adoração sem limites, porque ele não se envergonhava de dizer ou de dançar ou de exaltar o nome do Senhor. Porém, nós sabemos que Davi foi muito próspero, muito rico, mas sabemos que no final da vida dele, os próprios filhos acabaram destruindo o seu reinado, por assim dizer, né? Então, quando Salomão, que é o seu filho, fora, né, de todos os parâmetros, o seu filho mais novo, o caçula, assume o trono, porque pela lei da Bíblia, pela lei daqueles tempos judaicos, o filho mais velho, ou melhor, o primogênito, é quem assumiria o trono. Mas sabendo Davi que se isso acontecesse, Salomão e a sua mãe Batseba seriam mortos, ele pede para que o Senhor interfira na sua história. E ali naquele momento Davi compreende que o Senhor também tinha algo naquilo ali. Aí o Senhor atende ao desejo do coração de Davi e Davi unge Salomão como rei, pouco antes de o Senhor o recolher, pouco antes dele dormir no Senhor. Então Davi unge Salomão como rei e o coloca no seu trono, de uma forma que ninguém imaginaria. Isto é uma profecia já para a sua vida, porque o Senhor está te dizendo que muitas das vezes os últimos serão os primeiros, tomarão posse da sua bênção. Então, se você está se sentindo excluído no último da fila, Deus manda te dizer, Ele pode virar a fila e te colocar em primeiro lugar. Amém? E em outras palavras, eu quero dizer para você o seguinte: o Senhor, Ele não mede, ou melhor, Ele não olha as circunstâncias. Ele nos ensina que as coisas do Senhor são sérias, são nobres e Ele faz maravilhas para cumprir a sua promessa. Quando Ele promete, Ele cumpre e Ele se faz presente na nossa vida. Porém, esta lei da semeadura que hoje eu quero passar para vocês é preciso ser praticada, porque a pessoa próspera é uma pessoa que plantou boas sementes, que soube o momento de plantar e que não deixou a murmuração matar a tua semente. Então, nesta noite, eu quero que mais uma vez dizer a você o seguinte: creia tão somente que esse Deus tão poderoso vai estar fazendo a sua semente germinar. Plante em terras frutíferas, em terras produtivas. E quais são as terras produtivas que o Senhor manda você plantar, manda você semear? As 3 terras que o Senhor manda que a gente semeie sempre são os órfãos, as viúvas e os necessitados. Então nunca se esqueça de que tudo que você plantar nesses territórios vão prosperar e vão frutificar 100 vezes mais. A lei da semeadura é linda e aqui Salomão nos ensinou isso, porque quando Salomão assumiu o reino, Davi tinha sido roubado, então não havia nada para Salomão começar. E como um jovem assume um trono sem experiência, sem saber o que fazer e como agir, ali ele ia fazer com 5.000 pessoas, 5 milhões, como se diz, não sei, 5 milhões de judeus ali, para ele orientar, sustentar, porque ele é o rei. E naquele ano também não havia produção nenhuma, não havia cega, não havia nada. Então tudo estava o contrário do que sempre esteve.
cofre sem R$1. Mantimento não havia, porque a plantação não deu chuva e não teve como plantar. Então, aquele ano era um ano no qual o Davi, se tivesse com o cofre cheio e vivo, Davi teria que comprar das outras nações. Porém, ele tinha morrido, o seu cofre estava vazio e Salomão assume isso. Aí os conselheiros ali de Davi chegam a Salomão e dizem para ele que ele tinha um problemaço para resolver. Porém, Salomão não sabia o que fazer. Aí ele olhou e perguntou para eles o que eles tinham para resolver esse problema. Aí disseram a ele que era assim que se fazia, que quando não tinha cega nem colheita, se comprava das... Aí ele falou que era para comprar, porém o cofre estava vazio, também não tinha como comprar. E o que tinha sobrado? 1000 bois. Somente isso. Nem eram vacas que podiam criar e dar leite, não. Eram 1000 bois de eira, 1000 bois que eram usados para fazer a plantação da lavoura. E aí Salomão, que sempre ouvia seu pai contar sobre o Deus Todo-Poderoso, que descia nas asas de um querubim. Mas, porém, Davi nunca tinha tido um tete-a-tete, mas ele assim falava com ênfase porque ele tinha intimidade com Deus. E ele ensinou isso para o seu filho somente com o seu testemunho. E aí é que tá. Mas mesmo assim, e o problema? Como Salomão ia resolver? Como ele ia cuidar de tanta gente daquela maneira? Aí Salomão teve uma ideia. Convocou todo mundo para um culto no cume do monte e subiu e levou os 1000 bois, 1000 sacerdotes, 1000 altares e sacrificou os 1000 bois ao Senhor. Ousado, né? Porém, jovem imediatista pensou que o Senhor ia responder ali, no meio de todo mundo. Terminado o holocausto, o culto, e desce todo mundo, cada um falando uma coisa, uns criticando, outros elogiando, uns dizendo que ele era excêntrico, outros dizendo que ele era louco, mas o Senhor conhecia o coração dele. E é por isso que o Senhor pergunta a ele, né, no versículo 7. Mas aqui eu quero passar para vocês a lei da semeadura, né? E o que ele fez aqui? Ele ofertou tudo que ele tinha. A irmã Sara está dizendo que eu tenho que ofertar tudo que eu tenho. Peraí. Não vão fazer loucura. Só entendam o que Deus tem na vida de cada um. Muitas das vezes deixamos de semear em terra boa porque queremos criticar a roupa de quem vai receber a oferta, a posição que a pessoa tem. Se Deus mandou, faça. Faça sem olhar a quem, sem olhar por quê e de que maneira. Se Deus mandou você dar, dá. Agora, entenda que o que Deus mandou você fazer, você tem que fazer como entrega e adoração a Deus. Não esperando algo. Ah, mas então Deus não vai recompensar? Vai. Aqui Salomão estava esperando. Mas acontece que aqui Salomão, ele
nos dá uma bela de uma lição. Ele diz o seguinte: eu tenho que arriscar. Isso aqui não é o suficiente para sustentar esse povo. E eu preciso que o Senhor me dê uma direção. Então, se você fizer com a intenção certa, tenha certeza de que Deus vai te dar respaldo. Ele vai estar do teu lado e Ele vai te honrar. Então, semeie, não importa como nem quando. Se o Senhor tocou no seu coração, faça, mas faça como adoração a Ele. Salomão ali ofereceu tudo o que tinha. Voltou para sua casa sem entender nada, porque não viu o Senhor nas asas de um querubim descendo na fumaça do holocausto. Porém, naquele mesmo dia, naquela noite, ele entrou no seu quarto, está lá, e o Senhor o chama: Salomão, pedes o que tu queres. Você já parou para pensar um só instante do poder que tem uma entrega total? Muitas das vezes as pessoas deixam de receber algo 100 vezes mais, como está escrito em numa parábola lá no Novo Testamento, porque elas têm medo, porque elas acham, não, o fulano não precisa disso, não, eu não vou ofertar na casa do Senhor não, porque o pastor não precisa de dinheiro, o pastor está andando de carrão. Ou então, aquela irmãzinha, ela não precisa não, ela ganha bem. Ninguém sabe o que se passa. Se o Senhor mandou, faça. Você não tem noção do que as pessoas às vezes estão passando. Mas fulano, não merece. Fulana, jamais. Nem é assim. Pare de julgar, deixe isso para Jesus, deixe isso para Deus, que Ele é um justo juiz. Somente faça, você não está aqui para questionar, ou muito menos para dizer que você se está certo ou se está errado. Apenas semeie, coloque a tua semente com o seu coração ali. Mas o que Deus colocou no meu coração é algo grande para me fazer. Faça sem medo. Faça, pois o Senhor retribuirá 100 vezes mais. Não questione. Olha o que Deus deu aqui para Salomão. Deus entrou no quarto dele e disse a ele: pedes o que tu queres e eu te dei. Eu te dou. E Salomão pediu o quê? Naquele momento, ele pediu sabedoria. E Deus deu para ele o quê? Sabedoria que ninguém teve ou vai ter. Riquezas tais que ninguém teve ou vai ter. Prosperidade se tem quando se sabe onde você coloca o seu coração. Muitas pessoas que nem servem a Deus, que nem são cristãos, ofertam o seu melhor, por isso são prósperas. Muitas das vezes você olha, eu sirvo a Deus e eu não prospero, a minha vida não vai, fulano nem serve a Deus, é de tal coisa, de tal coisa. Não estou aqui para dizer nada disso, mas ele é próspero, ele é rico. Todo aquele povo daquela igreja ou daquela seita, ou sei lá como é que se chama isso, são ricos porque eles praticam a lei da semeadura. Você reclama, murmura, mas não pratica. Que tipo de cristão é você?
Ei, você tem medo de ofertar? Você prefere filosofar? Será que adianta? Para de filosofar e de questionar. Plante, oferte com amor ao Senhor. Seja fiel, porque o Senhor nunca vai deixar faltar. O Senhor vai sempre te dar além do que você merece. E eu não estou aqui dizendo de pessoas que são crentes, evangélicos, não. Estou dizendo de pessoas que muitas das vezes estão ali envolvidos em tudo quanto é tipo de coisa, mas são prósperos. Sabe por que eles são prósperos? Porque eles praticam o que nós, como os conhecedores da palavra, desse Deus tão poderoso que nós servimos, deveríamos praticar, mas não praticamos. Não, se não me der nada em troca, não vou ajudar. Não vou dar. O pastor não precisa. A irmã lá não precisa. Eu ajudar a festinha de igreja. Para de questionar. Experimenta fazer. E depois me diga se é verdade ou não. Faça como uma só vezinha. Entregue o seu melhor para Deus. A palavra dele diz que você pode, se você é fiel a Ele, faça prova com Ele. E eu não estou dizendo isso da minha boca, não. Está escrito aqui na palavra dele. Pode folhear sua Bíblia aí que você vai achar. É muito difícil de achar na Bíblia. Procura no Google. E ele vai te mostrar qual versículo que está escrito isso que eu falei aqui. Pode ter certeza de uma coisa. A lei da semeadura, ela é certa. Se você não quer colher, alguém vai colher no seu lugar. Quando você planta, saiba esperar. Porque você não planta hoje seu pé de café e amanhã você vai lá e colhe não, né? Você não planta arroz hoje e amanhã você vai lá colher não, né? Você tem que esperar um tempo, não tem? Então entenda que com Deus é da mesma maneira. Porque o Senhor, Ele pede que você plante, mas você tem que saber esperar para colher o melhor. E Ele dá. Não se esqueça disso. Ele dá. E Ele faz. Porque Ele tem prazer em te abençoar. A sua semeadura. Também posso dar sua bênção. Hoje, nessa palavra, o Senhor te entrega a maior das vitórias da sua vida. Porque se você é um semeador, creia que é tempo de ver a colheita chegar. Também posso dar sua vitória. Amo falar sobre a palavra de Deus e sei que o Senhor está aqui. Não sou a melhor pessoa do mundo, pelo contrário, sou a menor da casa de Deus. Mas estou aqui com meu coração sincero para dizer para vocês. Quando o Senhor disse para que nós entendêssemos a palavra dele, e se nós obedecêssemos, a gente teria tudo nessa terra, ele disse que o quê? Onde colocares a planta dos vossos pés, abençoado será. Pratique o que a palavra ensina e você não vai viver nesse sufoco e nem nessa tristeza. O Senhor tem prazer em cuidar, em abençoar. E Ele te ama. Meus amores, vamos semear essa palavra poderosa. Compartilhe esse vídeo. Diga para os seus conhecidos que Jesus os ama. Eu amo vocês e espero que vocês tenham gostado dessa palavra.
beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo.